Essa gravação. Então, nesta ação penal 505-1606-23, depoimento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor ex-presidente, como eu lhe adiantei, Vossa Excelência foi arrolada aqui como testemunha. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas. Perfeito? Olha, eu fui inclusive comunicado pelos meus advogados que não seria necessário responder, mas eu quero lhe dizer que eu faço questão de responder, porque o maior interessado na verdade sou eu. Então, a Justiça agradece, senhor ex-presidente. Eu vou advertir Vossa Excelência apenas pelo que diz o Código de Processo Penal, que se Vossa Excelência faltar com a verdade, Vossa Excelência fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. Como existe, e é sabido que existe uma ação penal proposta contra Vossa Excelência pelo Ministério Público Federal, se houver alguma indagação que Vossa Excelência entenda que possa a resposta lhe prejudicar de alguma forma, fica esclarecido que Vossa Excelência tem o direito ao silêncio em relação a elas. Certo? Certo. Gente, 3 historinhas para o nosso Boechat com torradas aqui, né, que é o seguinte: a primeira delas, neste momento, operação fratura exposta na administração, estão relacionadas a tramóias envolvendo compra de próteses, órteses e tal para a rede pública, superfaturamento, mas é só o início da investigação. Ali na Secretaria de Saúde, na área de saúde do governo Cabral, aconteceu o diabo. Aliás, na área de saúde, na área de compras, na área de engenharia, na área de obras, na área de agricultura, na área de alfinetes. Sérgio Cabral, onde podia roubar, ele roubava e a sua quadrilha atuava com ele, muito bem azeitada. Mandaram e desmandaram no Rio de Janeiro, tendo como vice, importante chamar a atenção, o atual governador Pezão, e tendo como secretário de obras também num bom período o atual governador Pezão, que surpreendentemente, quando é perguntado a respeito, diz que nunca ouviu nada sobre corrupção e nunca viu nada. O Sérgio Cortes continua muito atuante na área médica, agora no setor privado, né? Dirige uma importante rede de hospitais, conceituadíssima rede de hospitais privados, uma rede DOR, né? Um alto executivo da rede DOR, mas está em cana. Está indo em cana agora e, muito provavelmente, as demais pessoas alcançadas por essa operação fratura exposta vão começar a contar o que sabem. E o que se sabe e o que se suspeita em relação à gestão de Sérgio Cortes vai muito além de próteses e órteses. Repito, é mais um pilar da corrupção do governo Cabral, que cai agora nas garras da Polícia Federal. Vamos aguardar pelos próximos capítulos. Daqui a pouco a Polícia Federal divulga os detalhes da operação e seus objetivos de forma oficial. Outra notícia que também está repercutindo muito, e repercutiu ontem, está nos jornais hoje, o depoimento de Marcelo Odebrecht ao juiz Sérgio Moro. Odebrecht depois, como parte das testemunhas, das apurações relacionadas ao ex-ministro Antônio Palocci. O Marcelo Odebrecht, nesse depoimento, entre outras muitas coisas, disse que, primeiro, relembrou a entrega de 50 milhões de reais direcionados à campanha de Dilma Rousseff, através do ex-ministro Guido Mantega. Eu fico me perguntando o seguinte: eu sou candidato a alguma coisa. Aí entra um assessor na minha sala e diz assim: Boechat, recebemos uma doação. Eu digo: opa, legal, tem uma amiga da minha mãe que gosta muito de mim, amiga lá de Dona Mercedes, o que ela mandou aí para ajudar na campanha, né? Um bloco de papel para xerox. Ninguém faz xerox mais, mas digamos que fizesse. Ou então alguma coisa do gênero, mandou assim um dinheirinho para comprar, para pagar combustível dos carros. Não, Boechat, mandou 50 milhões de reais. Opa, para aí. Liga para ela, vê se é isso mesmo. O que ela quer com 50 milhões de reais na minha campanha? A troco de quê que a amiga da Dona Mercedes vai me dar 50 milhões de reais? Me impressiona. E aí não é uma culpa da Dilma, é culpa do sistema político brasileiro que tolera, acha que é normal que uma empresa meta a mão no lucro que vai ser distribuído entre os seus acionistas
E destine esse lucro a um partido político, mas não apenas a um partido político, a todos os partidos políticos. Então você tem um partido de extrema direita, ganha dinheiro da empreiteira tal. E o partido de extrema esquerda, que pensa exatamente diferente, oposto àquele, ganha dinheiro da mesma empreiteira tal. E ninguém se pergunta onde há um mínimo de razoabilidade nesse tipo de lógica que tanta gente aí defende. Ah, não, tem que ter doação de empresas para as campanhas e tal. Mas dá para perguntar pelo menos o que as motiva a fazer a doação? Está vinculada a quê? Como é que uma empresa dá 50 milhões de reais para a campanha de Dilma Rousseff e a presidente Dilma Rousseff, uma pessoa séria, íntegra e tal, como queiram, não sente um certo desconforto, não diz, olha, peraí, cara, essa empresa tem muito interesse aqui no governo, não dá para aceitar essa grana assim não, vê aí e tal, não tem, não, recebe, vamos em frente. Mas não é essa a informação do Marcelo Odebrecht que está dando mais repercussão hoje, e sim o fato, a notícia que ele deu ao Moro, de que entregou, destinado, segundo ele, ao presidente Lula, destinados ao presidente Lula, 13 milhões de reais em espécie, notinha por notinha, 13 milhões de reais. Foram pagos, há dúvidas se em prestações mensais, entre 2012 e 2013, em 12 prestações mensais entre 2012 e 2013, 12 prestações mensais entre 2012 e 2013, ou em 6 prestações mensais. Mas não há dúvida no noticiário que há hoje que ele informou terem sido 13 milhões de reais. É claro que o Lula, o Instituto Lula, seu porta-voz e tal, reagiram negando e tal, até porque desde o início da Lava Jato, se você pegar 5 mil caras investigados, não tem um que tenha confiança. Não, eu de fato, no campo político, todos negam tudo o tempo todo. São vítimas de um complô de empreiteiros, doleiros, lobistas, executivos de estatais, da imprensa também. A imprensa está sempre metida em complôs e tal. Então, Lula está negando, evidentemente, o seu instituto também, de que ele tenha sido destinatário de 13 milhões de reais em espécie, pagos ou entregues pela Odebrecht, segundo seu proprietário em depoimento ontem ao juiz Sérgio Moro. Mas quem pegou o dinheiro vivo? O próprio Lula, não. Um tal de Branislav Contic. Quem é Branislav Contic? Branislav Contic era assessor de Palocci, que, segundo Marcelo Odebrecht, era o principal elo de ligação da Odebrecht com o governo Lula. Um assessor dele, braço direito dele, chamado Branislav Contic, que era o encarregado de pegar essa dinheirama em espécie e dar-lhe destino. Ele era o carregador. Quem era o destinatário? Segundo Marcelo Odebrecht, Lula. Quem era o carregador? Branislav Contic. Cadê o Branislav Contic? Já foi preso em setembro passado pela Lava Jato, acabou sendo solto em dezembro por um habeas corpus expedido pela Justiça Federal. Pois bem, chame-se o senhor Branislav Contic novamente. Senhor Branislav, o Marcelo Odebrecht diz que deu dinheiro para você neste montante em espécie. O que você fez com esse dinheiro? O Branislav, pensando no seu próprio traseiro, poderá dizer o seguinte: é mentira do senhor Marcelo Odebrecht, ele não tem provas. E aí o senhor Marcelo Odebrecht vai ter que se virar para dizer quando deu, como entregou, cadê o rastro, cadê a prova, cadê a contabilidade. Se Marcelo Odebrecht está dizendo isso, 13 milhões de reais, mesmo que tenham saído do Caixa 2, deixa um rastro dentro da empresa. Se tirar um dinheiro aqui da Band, ou de sua empresa, ou de sua casa, né? Cadê o dinheiro que estava aqui na mesinha de cabeceira? Por quem é que entrou no quarto? Como é que é? Não some, não evapora. 13 milhões também não. Então, ou Marcelo Odebrecht tem informações, provas, documentos, né, que sustentem essa denúncia, e o senhor Branislav Contic vai ter que dizer o que fez com o dinheiro. Gastou tudo em cigarro, viajou para a Europa, comprou sapato de sola vermelha para a mulher, ou entregou para o Lula. Ou para quem o Lula mandou entregar. Então, a chave agora desse mistério está com um senhor cheio de consoante no nome, Branislav Contic. Chama o Branislav Contic outra vez. Bota o Branislav Contic outra vez. Bota o Branislav Contic outra vez na jaula para ele contar o que sabe. Porque eu acho improvável que o Marcelo Odebrecht, com a batata dele assando do jeito que está,
compareça diante de Sérgio Moro, que vai decidir o seu destino, não demora muito, e conte uma mentira, de graça, que não possa ser provada. E da prova disto, ou da ausência de uma prova, depende o futuro político do próprio Lula. E eleitoral também. Notem, este é um dos processos nos quais Lula é citado e passa a ser, já está sendo investigado. Lula, que é a principal popular do campo da esquerda no Brasil, que lidera as pesquisas eleitorais para 2018, que é candidato à presidência da República, ele aparece num depoimento ontem como destinatário de 13 milhões de reais em espécie, num depoimento de Marcelo Odebrecht. Não é do pipoqueiro, não é do cara que está ali na esquina, não. Então é o seguinte, o senhor Branislav Contic pode dizer se é verdade ou mentira, dizendo que é mentira, o senhor Odebrecht tem que apresentar as evidências. Não apresentando, mais uma vez, como em outras ocasiões, os acusados, os suspeitos, podem ficar flanando por aí, dizendo que é tudo resultado da pressão psicológica, física, do constrangimento ao qual as testemunhas estão sendo submetidas. O fato é que esse depoimento do Marcelo Odebrecht está sob sigilo. Isto que eu estou falando agora foram fragmentos que vazaram ontem na imprensa inteira e tal. O Sérgio Moro soube desses vazamentos, reclamou, diz que vai mandar investigar e tal, mas é muita gente envolvida nisso, advogados, auxiliares, familiares, tal, de tal forma que você não pode apontar o dedo e dizer de onde vazou. De qualquer maneira, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, ontem fez referência aos vazamentos numa palestra em Washington e melou a conspiração liderada por seu colega de Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, com auxílio de Dias Toffoli e tal, para anular provas, anular depoimentos da Lava Jato que tenham sido atingidos por vazamentos na imprensa. Gilmar Mendes, muito habilidosamente, a serviço, sabe-se lá de que justiça, disse, tem que anular as provas, tem que anular os depoimentos, quer dizer, quer melar a Lava Jato por causa de vazamentos aqui e ali. E a ministra Carmen Lúcia, com absoluto equilíbrio, lucidez, vamos devagar, com andor e tal, que o santo é de barro, não dá para dizer quem vazou. Às vezes o vazamento foi provocado pelo próprio réu, pelo próprio investigado, por seus advogados, com razões que podem ser diversas. Não dá para você anular uma prova obtida a duras penas, na maior operação de combate à corrupção que já se viu no Ocidente, que é a Lava Jato. Não dá para você melar a Operação Lava Jato por causa de vazamentos, porque, inclusive, esses vazamentos podem ter o dedo dos próprios réus e de seu grupo. Então, você vai beneficiar o réu. Eu vou lá, conto uma coisa, essa coisa está sendo investigada, eu vazo essa coisa para a imprensa, mela o meu depoimento, mela as provas colhidas a partir dele, livro a cara do réu e dos demais envolvidos. Parabéns, Gilmar Mendes. Ontem a Carmen Lúcia disse, não. Vazamento, tudo bem, vamos apurar, precisa ver de onde saiu, como é que é, controlar e tal, mas anular a prova não dá, né? Aí, Gilmar, recebeu o recadinho? Então vamos nessa. 505-1606-23, depoimento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor ex-presidente, como eu lhe adiantei, Vossa Excelência foi arrolada aqui como testemunha. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas. Perfeito? Olha, eu fui inclusive comunicado pelos meus advogados que não seria necessário responder, mas eu quero lhe dizer que eu faço questão de responder, porque o maior interessado na verdade sou eu. Então, a Justiça agradece, senhor ex-presidente. Eu vou advertir Vossa Excelência apenas pelo que diz o Código de Processo Penal, que se Vossa Excelência faltar com a verdade, Vossa Excelência fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo.